Excelente notícia no Flamengo no dia da decisão, meus amigos. Pois é, vamos comentar aí sobre Rodrigo Muniz, sobre Pedro, sobre Enciso, sobre sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo já conheceu seu adversário na Copa do Brasil. Você que tá aí, se inscreva no canal, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tava fazendo live do sorteio ao vivo aqui agora, diretamente dos estúdios Flazoeiro TV, na Pedrão RN TV, na Flazoeiro TV, no canal do Mauro Santana. E o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, como todo mundo já sabe, é a equipe do Botafogo da Paraíba. O famoso Belo, como é chamado pelos seus torcedores. Portanto, o Flamengo volta a jogar com a equipe principal. E aí eu tô falando dos fuzis, tô falando de La Cruz, de Arrascaeta. Tudo bem que existe uma prioridade em relação ao Campeonato Brasileiro, existe uma prioridade em relação à Copa Libertadores da América, mas certamente jogadores importantes irão viajar para o estado da Paraíba. A última vez que o Flamengo esteve com a equipe principal na Paraíba, se não me falha a memória, foi em 2013, quando o Flamengo venceu a equipe do Campinense de Campina Grande, aí não de João Pessoa, de Campina Grande, com 2 gols de falta de Renato Abreu. Eu lembro como se fosse ontem esse jogo do Flamengo pela Copa do Brasil de 2013, o Flamengo que acabou sendo campeão daquela edição da Copa do Brasil do ano de 2013, em cima na final da equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo que é um clube tradicionalíssimo na Copa do Brasil, não à toa o Flamengo chegou a 11 finais, se não me falha a memória, 10, 11 finais, e conquistou 5 títulos da Copa do Brasil. Aliás, já faz 3 anos que o Flamengo chega à final da Copa do Brasil de forma consecutiva, e tem o Botafogo da Paraíba aí pela frente. O jogo de ida ainda não tem uma data certa marcada, mas deve acontecer entre o dia 29 e 30 ou dia 1º de maio, tá? 29 e 30 de abril ou dia 1º de maio. E o jogo da volta acontece no dia 20, 21 ou 22 de maio, meus amigos. Tá aí definido o adversário do Flamengo pela Copa do Brasil. Você gostou, não gostou? Eu gostei, porque sempre que o Flamengo vai na Paraíba, como diz Mauro Santana, somos todos menos alguns, o estádio estará completamente lotado de rubro-negro, de torcedor do Flamengo, e a chegada do Flamengo na Paraíba é sempre uma chegada calorosa. O povo, a massa rubro-negra realmente vai ser bem bacana. E ó, eu sei que o Flamengo jogou outras vezes na Paraíba depois de 2013, entretanto, não com a equipe principal, que eu tô falando aqui com vocês, beleza? Flamengo ali por volta da manhã, 9, 10 horas da manhã, emitiu o seguinte comunicado. É uma informação que já era sabida por todos nós rubro-negros e jornalistas, entretanto, vale salientar a nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo, que fala o seguinte: após quase 7 meses de intensa recuperação, o atacante Pedro volta a ser relacionado para uma partida de futebol pelo Flamengo. Ele foi incluído pelo técnico Felipe Luiz na lista de jogadores que enfrentarão a equipe do Central Córdoba em partida válida pela Copa Libertadores da América. O reencontro com a torcida rubro-negra será nesta quarta-feira, hoje às 9h30 da noite, diretamente do estádio do Maracanã. Então, depois de 7 longos meses parado devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior, já tínhamos a informação de que o Pedro iria para esse jogo, mas agora uma informação oficial vinda diretamente do Flamengo como instituição, através de seus perfis nas redes sociais, informando ao torcedor que Pedro voltará a vestir o manto rubro-negro dentro do campo. É evidente, vai começar no banco de reservas e quem sabe pode ganhar aí 5, 10 minutos pelo técnico Felipe Luiz, uma coisa assim realmente maravilhosa. Vai lembrar que ele passou por todos os testes para verificar o fortalecimento
do ligamento cruzado anterior, que foi o ligamento que ele lesionou e ele passou e muito bem em todos esses testes e por isso o departamento de futebol do Flamengo liberou o atleta e deixou à disposição do técnico Felipe Luiz para que ele o relacionasse para a partida de hoje, beleza? Vamos avançando. Aliás, cerca de mais de 50 mil rubro-negros, pelo menos, no mínimo, porque 50 mil ingressos foram vendidos para esse jogo de amanhã, de hoje, entre Flamengo e Central Córdoba, que marca o retorno de Pedro, o nosso queixada aos gramados. Meus amigos e minhas amigas, então, as pessoas poderão ver, né, sei lá, a Fênix ressurgindo das cinzas, como ele já fez isso em outrora, quando teve a mesma lesão, entretanto, no outro joelho, quando atuava pela equipe do Fluminense, que, aliás, retornou num prazo inferior a esse de que ele está retornando ao Flamengo, e na outra oportunidade ele teve uma lesão multiligamentar, não foi apenas a lesão do ligamento cruzado anterior, como foi nessa oportunidade na seleção brasileira em setembro do ano passado. Pedro, pelo Flamengo em 2024, antes da lesão, tinha realizado 43 jogos pelo Flamengo, 30 gols, 8 assistências, 38 participações em gols, 90 minutos para participar de gols, precisava de 4 finalizações para marcar, 53% de pontaria na finalização, 45 passes decisivos. Pedro, decisivo, com D maiúsculo, e faz falta demais para esse elenco do Flamengo, que cria em abundância, em profusão, em volume muito alto de oportunidade de gol, mas acaba que não coloca a pelota, não coloca a bola para o fundo do barbante. Quem sabe com o Pedro esse problema deve ser solucionado. Evidente, é uma volta gradual, um retorno lento, tranquilo, para readquirir o ritmo de jogo. Mas quem sabe ele não entra no jogo aí hoje da Libertadores da América e já não deixa o gol dele para matar aquela saudade do torcedor rubro-negro. Aliás, o Flamengo completará 150 jogos contra equipes estrangeiras na Copa Libertadores da América hoje, diante da equipe do Central Córdoba. O Flamengo, que disputa a Copa Libertadores da América de forma consecutiva desde o ano de 2017, rapaz. Desde então, o Flamengo não ficou de fora dessa competição e faz a sua estreia no Maracanã, na Libertadores, hoje às 9h30 da noite. E aí, meus amigos, já vamos aqui pro bate-pronto, já vamos pro time do Flamengo, pra escalação do Flamengo. Já vai ter muita gente me chamando de passapano, mas não é passando pano, é informação que eu trago aqui para vocês. O Flamengo teve apenas um dia de treino no campo para se preparar para o jogo contra o Central Córdoba. Então só teve um dia de treino, devido à viagem, logística que o Flamengo estava passando. É provável que o técnico Felipe Luiz faça mudanças. Após ser poupado por desgaste, Gonçalo Plata tem chances de começar como titular. Alexandro, Eric Pulgar, Nico de la Cruz e Cebolinha são nomes que podem ser preservados por causa da sequência desgastante de jogos do time. Viagem para Venezuela, viagem para Salvador, Bahia direto, aquela coisa toda. O Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro nessa temporada. Bruno Henrique começou no banco na última partida, deve voltar à equipe principal como titular do Flamengo, beleza? A grande novidade do Flamengo deverá estar mesmo no banco. Quase 7 meses, deverá não, estará quase 7 meses, a gente já comentou a situação do Pedro aqui. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte: provável escalação do Flamengo. No gol, Agustín Rossi. Na lateral direita, Wesley. Na zaga, a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro, ou então até mesmo a presença do Ayrton Lucas, a ver quem o técnico Felipe Luiz vai querer preservar para a partida diante da equipe do Grêmio, que acontece no próximo final de semana, aliás, no domingo às 5h30 da tarde, diretamente de Porto Alegre, mas essa é a linha defensiva do Flamengo. Mais à frente, o chileno Eric Pulgar junto com De la Cruz. Entretanto,
existe a chance, a possibilidade de que Everton Araújo entre no lugar de Eric Pulgar. Arrascaeta, Gerson, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Essa deve ser a equipe do Flamengo para enfrentar a equipe do Central Córdoba. Muita gente: Pedrão, o Flamengo está a poupar na Copa Libertadores da América. Isso é um verdadeiro absurdo, meu amigo. O Flamengo está dando rodagem ao elenco, o Flamengo está rodando o elenco e tem time suficiente desses nomes que eu cantei aqui para vocês para vencer a equipe do Central Córdoba. Vale lembrar que o Flamengo tem 2 desfalques para essa partida, já que Pedro vai para o jogo e não é desfalques. Danilo permanece com a coxa direita comprometida, deve retornar apenas diante do confronto diante da equipe do Grêmio. E Matias Vinha segue se recuperando da lesão multiligamentar que ele teve no joelho, lesionou ligamento cruzado anterior, menisco, teve fratura, um monte de troço, então ainda vai demorar mais um pouco para o Matias Vinha voltar a jogar, beleza? O técnico argentino não tem desfalques para essa partida, meus amigos, e a tendência é que ele repita a escalação que foi utilizada contra a Liga Deportiva Universitária de Quito, a LDU, pela Copa Libertadores da América. No último jogo, pelo Campeonato Argentino, o Central Córdoba foi a campo com o time reserva em função da preparação para enfrentar o Flamengo. Portanto, todos os atletas do Central Córdoba estão descansados. Eles que irão a campo com o goleiro Aguerre, tá? Não é aquele que tem um nome até parecido do Peñarol, não é esse, é outro Aguerre. Santiago Moiano, Lucas Bácia, Lautaro Ribeiro, Brian Cufre, Ivan Gomes, Jonathan Galvão, José Florentin, Luiz Miguel Angulo, que é o destaque da equipe do Central Córdoba, um colombiano que é o camisa 7, tem que tomar cuidado com ele, Matias Peredio e Leonardo Heredia. Essa é a equipe do Central Córdoba para enfrentar o Flamengo logo mais, confronto esse válido pela Copa Libertadores da América. Quem apita é o árbitro chileno Christian Garay, bandeira número 1, Alejandro Molina, também do Chile, bandeira número 2, Cláudio Rutia, do Chile, e o VAR fica nas mãos de Rodrigo Carvajal, também do Chile, não é aquele Carvajal, lateral direito da equipe do Real Madrid, evidentemente falando. Vai lembrar que o Central Córdoba, trazendo uma curiosidade para vocês, foi um clube fundado por ferroviários. O Central Córdoba não é da cidade de Córdoba. Muita gente, como assim, Pedrão? Central Córdoba não é da cidade de Córdoba, que é isso? Mas sim de Santiago del Estero, a 440 quilômetros da cidade de Córdoba e 1.100 quilômetros de Buenos Aires. Tem esse nome por conta da homenagem a Ferrocarril Central Córdoba, a Ferrovia Central Córdoba, empresa que operava trens na Argentina entre o final do século XIX e o começo do século XX. Por isso, eles são conhecidos como Los Ferroviários. Mas esse trem, meu amigo, hoje vai descarrilhar porque o Flamengo vai entrar com tudo e vai vencer essa bagaça, vai vencer esse jogo hoje. Somando os 3 pontos, o Flamengo é líder de qualquer forma da competição, independentemente do resultado entre LDU de Quito e Deportivo Táchira, que se enfrentam hoje também, entretanto, em Quito, na altitude dos 2.850 metros, meus amigos. E aí é problema da equipe do Deportivo Táchira. Depois o Flamengo vai ter que jogar lá também, vai ter que subir o Pico dos Andes, pelo menos boa parte dos Andes, para enfrentar a LDU de Quito. O Central Córdoba se qualificou, se credenciou à Copa Libertadores da América, porque ganhou uma vaga na Copa Argentina de 2024, e eles venceram o Quilmes, o Estudiantes, o News Old Boys, o Temperley, Huracan e o Vélez Sarsfield na final, ou seja, eliminou 2 times da segunda divisão e superou 4 da primeira divisão e ergueu o troféu de maneira surpreendente em cima do campeão argentino, do campeonato argentino por pontos corridos da temporada passada, que foi a equipe do Vélez Sarsfield. Portanto, apesar do baixo investimento, o Flamengo precisa tomar cuidado para não ser surpreendido.
Infelizmente, a Conmebol endureceu as medidas punitivas, repressivas, às torcidas que acendem sinalizadores, inclusive podendo perder mando de campo. Como é o caso da equipe do Peñarol, que perdeu o mando de campo para essa temporada de 2025, como é o caso da equipe do River Plate, que perdeu o mando de campo para essa temporada de 2025. É uma pena, é uma vergonha que se tenha medidas tão categóricas, tão punitivas para um sinalizador que é a festa não só do povo brasileiro, como do povo sul-americano. São os coveiros do futebol sul-americano acabando com a festa do povo sul-americano, que são os sinalizadores. E quando eu falo sinalizador, não é aquele da marinha que vai igual uma bala, tira, não, é aquele que segura e é maravilhoso. E é permitido, inclusive, na UEFA Champions League, não sei se vocês sabem dessa informação. Entretanto, proíbem aqui e se dá uma punição maior a isso do que em relação a racismo. É um completo absurdo. Solta uma notinha, dá uma multinha ali e coisa e tal, e tá resolvido. Agora, sinalizador, você perde 2, 3 mandos de campo. É uma verdadeira de uma vergonha, viu? Eu vou te contar uma história. Mas vamos lá, pessoal. 3 clubes ingleses estão de olho na contratação do jogador de 23 anos, Rodrigo Muniz, revelado nas categorias de base do Flamengo. O Everton, Tottenham e o West Ham de Londres já monitoraram a situação de Muniz, que pode ser vendido por um valor próximo à casa dos 40 milhões de euros, que dá mais ou menos 226 milhões de reais. Era esse o substituto do Pedro, né, gente? Tava aí na base do Flamengo, mas tudo bem, né? Acaba sendo vendido os melhores. Mas acho até que o Flamengo vendeu barato, tá arrebentando na Premier League. Fez gol na última partida diante da equipe do Liverpool. Né? Um golaço em cima do Van Dijk, que é um dos maiores zagueiros que tem no mundo aí na atualidade. A tendência é que ele seja vendido. Mas o que tem a ver isso, Pedrão? O que tem a ver que o Flamengo tem direito a 25% de uma negociação futura, além da participação de um dispositivo de solidariedade que pode embolsar cerca de 60 milhões de reais numa possível venda de Rodrigo Muniz. Olha que loucura, rapaz. Dinheiro pingando na conta do Flamengo. Segundo informação do jornalista Vini Casagrande, o meio-campista Enciso, que é um jogador paraguaio que joga na equipe do Brighton, entretanto está emprestado à equipe do Ipswich, apesar do Flamengo ter sondado, não é um jogador que agrada nesse momento a diretoria. Um outro jogador que o Flamengo também não pensa na contratação e está sendo especulado no Flamengo é o Buonanotte, que joga também na equipe do Brighton. O José Boto gosta dos 2 atletas, inclusive do lateral direito Vinícius Tobias, mas não pensa na contratação dele, pelo menos para esse momento, para o Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo terá que buscar um lateral direito para a posição do Wesley no meio do ano, porque provavelmente a informação que eu tenho é que o Wesley, um monte de gente tem também, não é só eu que tenho, é que o Wesley será vendido para a Europa. Tem Real Madrid aí interessado, tem várias outras equipes interessadas na contratação desse jogador. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, ó, tô no carro, vamos usar. Simbora pro Maracanã, tamo junto, saudações rubro-negras.